Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Beckstedt e hoje nós vamos aprender sobre a carta 10 de Paus. Vamos iniciar com uma parte do livro de Aleister Crowley, o livro de Thoth. O número 10 refere-se a Malkuth, que depende das outras 9 Sefirot, mas não está em comunicação direta com elas. Mostra a força desligada de suas fontes espirituais. Tornou-se uma força cega, portanto, a forma mais violenta daquela energia específica, sem quaisquer influências modificadoras. As chamas no fundo da carta se espalharam e o fogo em seu aspecto mais destrutivo. A carta também se refere à influência de Saturno em Sagitário. Aqui está a maior antipatia. Sagitário é espiritual, rápido, leve, evasivo e luminoso. Saturno é material, lento, pesado, obstinado e obscuro. Os 8 bastões ainda estão cruzados, mostrando o enorme poder das energias completas do fogo. Mas perderam suas patentes de nobreza. Suas pontas parecem mais garras, carecem da autoridade e inteligência demonstradas nas cartas anteriores. E na frente estão os 2 formidáveis dordes do 2 de paus, mais alongados e em barras. Todo o quadro sugere opressão e repressão. É um estúpido e crueldade obstinada da qual não há escapatória. É uma vontade que não compreendeu nada além de seu propósito tedioso, sua ânsia de resultado, e se devorará nas conflagrações que evocou. Crowley, o livro de Thoth. E essa é a carta do Senhor da opressão. Bom, o que nós podemos concluir dessa descrição que Crowley fez na carta? Nós notamos aqui que os paus, eles se modificaram novamente e que os finais deles aqui estão cortados. Nós não temos mais os finais como antigamente, ou sem os pezinhos da fênix, né? Os paus agora eles não estão mais iluminados como antes, que eles eram iluminados pelo sol, fazia a conexão com Tiferet. Eles estão agora azuis, azulados, e o fogo corre por dentro deles, né? Então, eles não possuem mais também a flor de lótus, a fênix, as asas, a serpente da transformação. Toda essa parte aqui se modifica, ou se modificou no 10 de paus. O que isso significa? Ou essas partes elas foram queimadas ou elas foram cortadas. Então significa que o enorme poder do 9 de paus, que o enorme poder do 9 de paus ainda está presente nessa carta do 10 de paus. Porém, eu vou virar aqui para vocês. Porém, o que muda nessa carta aqui é que a espiritualidade foi removida. A fênix, a lótus, as asas, aquilo tudo é correlacionado com a espiritualidade. Então, quando ela é removida, é como se essa carta se tornasse cega, sem autoridade e sem inteligência espiritual. Nós notamos também que nós temos 16 partes, se nós formos contar aqui, nós temos 16 partes desses paus conectados, né? E o 16, ele é correlacionado com o número da completude. Porém, é uma completude que vem em decaimento. Significa que nada
que é natural ou nada na natureza pode ficar do mesmo modo para sempre, do mesmo modo por um período longo de tempo. Tudo está em mudança constante e essa é a lei da natureza. Uma vez que algo se completa, é necessário novos planos para que continue-se indo e esses novos planos vão exigir mudança. E se você continua resistindo a essas mudanças, o que vai acontecer? Vai acontecer a torre. E esse 16, ele se correlaciona com a carta da torre. Então, eu vou trazer para você a carta da torre aqui. Então, a carta número 10, ela significa completude. Sim. O número 16, a quantidade do número 16 aqui de paus, significa ou correlaciona-se com a carta da torre, dizendo que quando você completa algo e você resiste às mudanças ou resiste continuar o caminho, é necessário continuar, mas você não quer, vai acontecer o que? O universo faz essa mudança para você. Então, o número 16 aqui se correlaciona com a quantidade de partes dos paus aqui. Então, a torre ela vem quando você está resistindo fazer mudanças que são necessárias, mas é uma mudança, ela precisa acontecer. A energia da torre é uma energia destrutiva e que vem de fora. É uma força que vai forçar você a sair da posição da qual você está, porque você não fez a mudança que era necessária, que estão dentro desses paus aqui que pedem essa mudança. Bom, é interessante comentar aqui também a cor laranja, né? A cor laranja ela está correlacionada com a Sefirot Gevurah em Atzilut, no mundo do espírito de fogo, na Cabala. Então, todas as cartas 10, elas estão correlacionadas aqui com Malkut. As cartas 10 estão correlacionadas com Malkut, mas a cor laranja é correlacionada com Gevurah, que é a posição número 5, que é a carta da força, que é a carta da severidade. Ok? Se nós formos contar aqui a quantidade de flames, de chamas de fogo aqui nessa carta, nós temos 24. E esse número e essas chamas aqui representam que você foi longe demais em algo ou alguma coisa e que alguma mudança precisa acontecer para que traga um equilíbrio novamente. Se nós formos olhar também com relação a esses Dorjes aqui na frente, eles estão parecendo bloquear o seu caminho e eles parecem barras metálicas. Então aqui mostra que essas energias que estão abaixo dos Dorjes, elas mostram que estão mais no plano espiritual, mas os Dorjes aqui, eles se mostram muito de uma forma metálica, de uma forma mais física, e eles estão no plano físico mesmo. Nós podemos notar aqui também que antigamente nos Dorjes nós tínhamos serpentes e aqui não há mais serpentes, ou seja, não há transformação. Transformação não acontece aqui mais nessa carta, porque não há espiritualidade.
Então, se não há espiritualidade e não há transformação, essas Dordes, elas bloqueiam o seu caminho. Os Dordes, eles representam o poder espiritual de remover obstáculos. Mas agora não há como remover obstáculos, eles estão no seu próprio caminho como obstáculos, eles se tornaram o seu obstáculo. A cor que eles representam aqui é uma cor azulada que se conecta com Chesed, que é a Safirot número 4 na Cabala. E Chesed está relacionada ao início de estruturas, de leis, mas de um ponto amoroso. Então, essa carta aqui, nós estamos em Malkut, carta número 10. Mas a pureza de Keter ainda precisa ser mantida nessa carta. Então, quando existe matéria, ou vamos colocar de um modo melhor, a matéria sem a espiritualidade, sem o componente da espiritualidade, não tem o direito de existir. Malkut é o último degrau espiritual, né, aonde a matéria é manifestada, mas ainda assim, tudo que é manifestado tem que ter a sua conexão espiritual. Bom, essa carta nós temos também Saturno em Sagitário e eles estão alinhados aqui. Só que Sagitário é regido por Júpiter, como nós vemos na roda dos decanatos. Vamos voltar aqui. Nós temos aqui o 10 de paus. Nós vemos aqui Saturno em Sagitário, mas Sagitário é regido por Júpiter. Júpiter é uma energia que é oposta a Saturno e elas não se complementam. Então, há a necessidade de um movimento lento aqui, um movimento devagar, porque a matéria não se manifesta de forma rápida, ok? E é interessante aqui comentar também na roda, no decanato, que se nós formos olhar todos os 10, então aqui nós temos 10 de paus, ele ocorre entre 13 de dezembro a 21 de dezembro. Se nós formos olhar outro, por exemplo, o 10 de copas, o 10 de copas acontece entre 11 de março e 20 de março. Se nós vamos olhar outro 10 aqui, o 10 de discos, ou 10 de pentáculos, ou 10 de ouros, ele vai de 12 de setembro a 22 de setembro. E nós temos o 10 de ar, que vai de 11 de junho a 20 de junho. E o que essas datas desses 4 diferentes 10 significam? Bom, o dia 10, essa carta aqui, o 10 de paus, ela é de 13 de dezembro a 21 de dezembro, que é o solstício de inverno. O 10 de copas é o equinócio da primavera, o 10 de espadas é o solstício de verão e o 10 de pentáculos é o equinócio de outono. Então, todos os 10 mostram o fim de um determinado período ou o início de um determinado período. Então, mostra que há a necessidade de dar-se movimento ao
próximo período. Então, o ápice da energia espiritual se encontra sempre na carta número 9, e na carta número 10 existe um decaimento da energia espiritual, porque já se formou, já se completou algo e é necessário dar início a um próximo passo. Do ponto de vista divinatório, essa situação, você não pode vencer mais nada nessa situação. Você talvez esteja perdendo a sua fé ou você não sabe o que fazer num próximo passo. E essa carta também mostra que o caminho qual você está seguindo talvez possa estar bloqueado ou não há caminho no qual você possa passar ou ultrapassar aquilo que você quer aqui. Mostra que essa carta diz: algo necessita mudar, é necessário mudança. Se nós estamos falando de um ponto de vista de trabalho, você tem muita pressão no seu trabalho, ou você está trabalhando demais, ou você tem um chefe que é muito controlador e demanda demais de você. De um ponto de vista de relacionamento, existe aqui um relacionamento que não é saudável. É como se você estivesse preso num relacionamento por excesso de controle pela outra pessoa. E essa carta diz para você que isso precisa mudar no seu relacionamento e que você deve olhar mais para você mesmo. De um ponto de vista de caráter da pessoa, essa carta mostra que talvez você seja extremamente ambicioso e que você fará qualquer coisa para conseguir aquilo que você quer. Essa carta indica, de um ponto de vista de caráter, que talvez você esteja lidando com alguém que é narcisista. E se você continuar agindo dessa maneira, só haverá destruição. Bom, é isso que eu gostaria de dividir com você hoje sobre o 10 de paus. Eu agradeço você por me ouvir e nós nos vemos no naipe de copas. Tchau!